Castiga? Se vasculharmos os livros antigos, especialmente aqueles que tratam de antigas religiões, sempre vamos encontrar uma história ou um mito que fala dos castigos divinos sobre aqueles que, por seus crimes, provocaram a ira divina sobre si e seus povos. Em nossa literatura, encontraremos Jorge Amado nos falando de Teresa Batista, personagem forte e filha do orixá Omulu, o grande senhor da doença e médico dos desamparados, percorrendo as ladeiras de Salvador com suas companheiras, intervindo em nome dos orixás, curando, carregando mortos e tratando os doentes da varíola, a terrível bexiga negra, no início do século XX. Bem, histórias existem, mas qual o fundamento disso? Teremos de compreender melhor o que é o livre-arbítrio que tanto falam, já que ele nos atinge diretamente. Vamos explicar melhor. Imagine uma criança bem pequena. Quanto menor, mais ela dependerá do cuidado e da condução de seus pais. À medida que cresce, se torna mais inteligente, mais compreende o mundo à sua volta e os pais permitirão devagar que tome algumas decisões por si mesmo. Já quando adultos, estarão ativos, atuantes e livres para agir, compreendendo as regras do mundo que a cerca e sua responsabilidade para com ele. Naturalmente, enquanto cresce, vai testar seus limites e poderá fazer travessuras, algumas bem sérias com terríveis consequências, outras apenas traquinagens. Assim é a alma, desde quando era muito simples até chegar ao estado angélico. Nesse exemplo, os pais seriam a vigilância e a providência de Deus enquanto crescemos, nos desenvolvemos em incontáveis reencarnações, errando e acertando até atingirmos a plena consciência do que somos e o que podemos ou não fazer. É aqui que começa o nosso interesse. Como nos adverte o caboclo Ogum dos Ventos em nosso terreiro, é comum nas religiões o momento que somos julgados pelo que fizemos quando vivos. Na verdade, é uma avaliação dos espíritos superiores que nos assistem sobre o resultado do que fizemos em nossas vidas. Como vimos no exemplo da criança, quanto mais evoluído formos, mais poderemos intervir no destino de outras pessoas. Vamos participando cada vez mais da obra de Deus como personagens atuantes. À semelhança do personagem Clarencio, ministro do auxílio na obra Nosso Lar pelo espírito André Luiz, avaliarão os pedidos que chegam, acelerando ou não as lições e as provações dos outros. Devido a essa possibilidade de intervenção em nome do Criador, cremos que um orixá ou guia pode nos castigar. Na verdade, ele vai aplicar sobre nós o aprendizado que tanto necessitamos para evoluir, escolhendo o tempo e como fazer isso. Desse modo, ser castigado é muito diferente de ser cobrado. Um Deus de amor, muito diferente do Deus do Antigo Testamento e próximo ao que Jesus nos ensinou, sempre vai nos perdoar à semelhança do filho pródigo. Mas teremos nossas responsabilidades, tendo de ressarcir tudo aquilo que tiramos. Destruímos, magoamos, até que possamos no futuro, através do perdão e da reconstrução de tudo que foi prejudicado, ficar libertos da carga de nossos erros. Quanto a nós, médiuns, muitos pensam que poderão ser castigados se abandonarem o mediunismo.
que os guias espirituais que nos assessoram, à semelhança dos deuses da antiguidade, haverão de jogar castigos eternos e que vão atrair todo tipo de desgraça sobre nós e nossas famílias. Na verdade, quando o médium pensa assim, é sua consciência perguntando: será que eu deveria parar? Todos recebemos o dom da vida e nossos dons como médiuns, que nos acompanham desde o nascimento. A maioria será acolhida em bons terreiros, com dirigentes dedicados que promovem um desenvolvimento mediúnico sadio e equilibrado. Vamos encontrar um grupo de irmãos, todos querendo a mesma coisa ali, que é o seu progresso, aliviando seu sofrimento já nessa vida através do trabalho voltado ao bem. Então a pergunta será: por que desistir? Até que nos tornemos médiuns trabalhadores, todos precisamos vencer barreiras enormes de dificuldades que todos enfrentamos. São parentes que não gostam de nossa fé, pessoas que ridicularizam a mediunidade, considerando uma tolice, porque não tem dons. Problemas materiais, os mais variados. E lembremos, médium que não trabalha seus dons pode se tornar porta de entrada de espíritos atrasados. Não terá o apoio de dirigentes devotados e irmãos que poderiam trocar experiências e atrasará seu desenvolvimento e sua libertação dos erros dessa e outras vidas. Portanto, não existe o castigo divino, nem o castigo de guias, santos ou orixás. Existe a colheita certa daquilo que semeamos. E se não trabalharmos hoje, resolvendo essas questões, mais cedo ou mais tarde, a conta acumulada virá. Por isso afirmamos: o momento de mudar é agora. Que bom ter você conosco! Antes de sair, ative o sininho e dê seu like. Toda semana, um novo vídeo com conteúdo inteligente, instigante e inédito para você.